noite, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus de Nazaré possa abençoar os nossos corações, abençoar as nossas consciências, aonde Ele está sempre conosco em todos os dias, de nossas vidas, pedindo mais uma vez a espiritualidade maior que coordene esse trabalho, que possa envolver a todos nós nesta noite. Que Jesus abençoe, ampare os nossos corações. Bom, meus irmãos, meus amigos, vamos conversar um pouco hoje sobre os trabalhadores do Senhor, os trabalhadores da última hora, como está lá posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores do Senhor, os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da última hora, que todos nós somos convidados a participar, a colaborar do trabalho do Senhor. E nada mais do que o próprio Cristo para referendar este chamamento, que Ele nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Ele deixa as 99 que já estão conquistadas e vai atrás de uma que está desgarrada do rebanho. Então, todos nós, invariavelmente, somos convidados a fazer o bem, a trabalhar na seara do Cristo, porque o trabalho aqui no mundo de provas, aqui no mundo de expiação, é muito extenso. Então precisamos de trabalhadores, o Cristo precisa do trabalhador que realmente se doe, para que a sua seara possa continuar aí extensa neste mundo e no mundo invisível. E para começar a nossa fala, o nosso bate-papo da noite, vamos recorrer ao livro dos Espíritos, na pergunta 625. Kardec, ele pergunta aos Espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então aqui já é uma preocupação de Kardec com relação aos nossos destinos, com relação às nossas vidas, com relação à realidade pela qual nós temos que despertar. Que realidade é esta? A realidade espiritual, a realidade do Espírito, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Pois bem, e os Espíritos, por sua vez, eles são objetivos na resposta. Eles respondem: vede Jesus. Então, por mais que existam espíritos, pessoas encarnadas na Terra, corações bondosos, que tem muitos, muitos seres encarnados na Terra, corações realmente maravilhosos no bem, pensam no bem, que ajuda as pessoas, que ajuda os seus semelhantes, se doa realmente, em prol da caridade, em prol do semelhante. E também espíritos, nós conhecemos espíritos maravilhosos, espíritos que fazem parte
da seara de Jesus, né? As suas falanges, né? Mas o modelo e guia, né? Espírito superior, que já chegou, né, no seu último degrau, tanto é que ele já está em comunhão com Deus, que ele mesmo diz, né? O próprio Cristo revela isto: eu e o Pai somos um. Ó, se Deus e o Cristo é um, e respeitando a individualidade do Cristo, em comunhão com Deus, isso quer dizer que Jesus já está em comunhão perfeita, já está se deliciando, né, do pensamento divino. E isso realmente é fantástico, porque ele conquistou, né, o próprio Jesus conquistou esta condição na sua caminhada evolutiva. Ele é guia porque está, obviamente, ele está na nossa frente, a nível espiritual, né, a nível de consciência. Nós não podemos nem mensurar o nível, o psiquismo de uma consciência dessa, porque curava, né, colocava órgãos no lugar aonde, no momento de sua prisão, Pedro arranca, né, a orelha do soldado, né, e ele mesmo diz a Pedro, né, Pedro, embaia a tua espada. E Jesus pega imediatamente a orelha do soldado, né, e coloca no lugar. Parece simples, né? Mas é uma manipulação do fluido cósmico universal numa dimensão tamanha que ele restaura, né? Coloca no lugar a orelha do cego, ou perdão, do soldado. Então esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus, o governador do planeta Terra. É ele quem está responsável pelo nosso planeta, pela evolução do nosso planeta. É ele que está diretamente recebendo as ordens aí de Deus, recebendo as ordens de como conduzir aí o planeta. É claro que existe aí outros Cristos, né? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita, né, outros Cristos que coordenam, né, aí o sistema solar, outros sistemas solares, né, galáxias, que realmente estão ainda, esses já são maior do que a nível evolutivo do que o Cristo, né? E Chico Xavier, certa feita, colocou, né? Me perdoe, Jesus de Nazaré, com licença, mas que existe outros Cristos, né, que está além do Cristo. Então, esse é Jesus, né? Nessa síntese da síntese, muito rápida, porque todos nós devemos realmente ter um sentimento de gratidão por esse Espírito, porque Ele quem autoriza, por exemplo, através dos ministérios do nosso lar, o processo de reencarnação, né? Onde todos nós temos a oportunidade de reencarnar. Então, é nesse contexto, é nessa realidade, desta realidade,
que vamos encontrar este ser maravilhoso, este ser que realmente cuida de todos nós, né? Então vamos ver aqui algumas características do Cristo, né? Quais são as características do Cristo? Humildade. Ele é um espírito, apesar de ser o governador do planeta, apesar de estar num estágio superior, naquela classificação que Kardec traz, né? Naquela hierarquia de espírito superior, espíritos bons e espíritos imperfeitos, ele já chegou nessa categoria de espíritos superiores. No entanto, ele é humilde, né? Ele é humilde. Ele, apesar de ser esse espírito, ele se preocupava e ainda se preocupa com as coisas da terra. O seu primeiro ato de caridade, simbolizando o ministério dos céus com a terra, está lá nas bodas de Canaã, né? Onde ele participa de um casamento e lá falta o vinho, né? Falta o vinho. Jesus, na sua condição, a princípio, vai se preocupar com uma falta de vinho de uma festa de casamento, né? E Maria solicita a ele que ele possa realmente ajudar, né? Na transformação, né? Vamos dizer assim, da água para o vinho, né? Então, isso caracteriza, isso simboliza, na realidade, o cotidiano, o Evangelho se preocupando com o cotidiano. O Evangelho não está distante, o Cristo não está distante de nós. O Cristo está entre nós. Entre nós. Tanto é que ele convida para o seu apostolado os 12 discípulos pescadores, né? Homens simples, né? Homens que não eram culto, né? Que não eram culto, né? Naquela época poucas pessoas sabiam ler, né? Poucas pessoas sabiam ler. Então, ele, como governador do planeta, ele, vamos dizer assim, ele reencarna onde? Né? Reencarna onde? Ali, né? No seio de Maria, no seio de José, passa toda a sua vida e vai trabalhar na carpintaria junto ao seu pai. Tanto é que ele vai exercer o seu ministério só 3 anos, mais ou menos, né? 3 anos. Então, ele poderia perfeitamente nascer em um ambiente dos poderosos, no império, para fazer parte do Sinédrio, né? Do Sinédrio, como ali muitos doutos daquela época faziam parte, né? O próprio Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Mas não, ele prefere, ele escolhe, na sua sabedoria, no seu amor, nascer num ambiente, né? Simples, mas com certeza ali tinha e tem ainda muito amor, né? Para dar, ali no seio de Maria. Uma outra característica do Cristo é o amor, né? Ele reencarna, desce, né? Aqui um planeta ainda muito denso, as nossas energias, vibrações
muito densa, né? As nossas vibrações. Vibrações é energia de espíritos que não querem que ele viesse, né? Não queriam que ele viesse à Terra para reencarnar, para trazer esta ideia do reino dos céus. Muitos espíritos, como até hoje, muitos espíritos não aceitam, né? Não concordam com a presença do Cristo, com os seus ensinamentos, com os cristãos, né? Tanto é que os cristãos sofrem, na realidade, com essa perseguição do mundo espiritual inferior. Então, por que o amor? Porque o amor ele vai caracterizar pelo interesse do coletivo. O interesse do coletivo. Jesus veio nos esclarecer. Tanto é que ele coloca os seus ensinos por parábolas. Ele usava imagens como referência. Por quê? Para fixar nas nossas mentes. Para fixar nas nossas mentes. Para fixar nas nossas mentes. Tanto é que depois, né, da sua partida, os seus ensinamentos nas sinagogas, quando chegavam na leitura dos pergaminhos vindo aí da parte dos apóstolos, ou de Ananias, ou de Pedro, ou de Paulo, era repetido esses ensinamentos, falado via oral, para que pudesse fixar nas mentes. Que até hoje ainda nós temos essa dificuldade de fixação dos ensinamentos do Evangelho. Assim também era no tempo dos hebreus, No tempo dos hebreus, essa fixação via oral. Então, o amor era o amor e é ainda, uma das características do Cristo. Outra característica do Cristo é a sua força, Força interior. Porque hoje nós temos um entendimento equivocado de que força, na realidade, força é a violência. É até cultural, Vamos dizer assim, usar essa expressão. Só se resolve as coisas com violência. E não é assim. Não se resolve nada com violência. É claro que nós vamos buscar aí meios de resolver os problemas. Mas com violência não é um caminho que nos ajude. Porque vivemos em coletivo. Vivemos, na realidade, em família. Se nós não estamos percebendo isso, aí já é uma outra questão. Mas, em realidade, nós somos uma só família. Então, Jesus veio mostrar a todos nós, na sua força de amor, de paz, de plenitude, novos valores. Valores que realmente são valores duráveis. O próprio Cristo disse isso, O próprio Cristo. Tudo passa, tudo vai passar. Só não passam as coisas de Deus, as coisas divinas, as leis divinas. Tudo passa. Principalmente no mundo transitório, que nós estamos vivenciando. Então, tudo aqui passa. Então, essa era uma das suas
características. Outra característica do Cristo é a sua simplicidade, né? A sua simplicidade, que está ali ligada diretamente com a humildade, né? Pessoa, um espírito da sua envergadura, simples, né? Simples. Tanto é que ele faz o máximo, né? Conosco aqui, nos auxiliando, chamando, mostrando a todos nós, trabalhadores da sua vinha, a retomar, né? A retomar o trabalho com simplicidade, com desprendimento, com carinho. Como bem coloca Emmanuel, né? Nós temos que ter realmente cuidado na hora de darmos o donativo, para que esse donativo não seja carreado de fel, né? Em vez de nós ajudarmos, estamos ali efetivando algo que gera um conflito, né? Gera um conflito. Então, o Cristo realmente tem, claro, outras características, mas eu levantei essas 4 aqui, que são 4 características de um espírito realmente que já chegou na sua condição e nos dá esses ensinamentos de como nós devemos seguir. É possível seguir o Evangelho dentro do nosso cotidiano. É possível. É possível. Tanto é que ele aqui veio e nos disse que é possível. Ele confia em nós. O Jesus de Nazaré confia em nós. Deus confia em nós. Tanto é que ele nos empresta aí os nossos filhos, né, para que nós possamos colaborar com a sua seara, né? Então ele confia plenamente em nós. Ok, meus amigos, meus irmãos, vamos aqui caminhando. O nosso tempo realmente urge. Eu trouxe aqui um diálogo de Gandhi com Stanley Jones, né, onde esta questão de vivência, né, de ser trabalhador da última hora, realmente precisamos realmente envergar em nós esse sentimento de trabalhador, porque evolutivamente já viemos com propostas desagradáveis, vamos dizer assim, né? Guerras santas, né? Nós participamos de guerras santas, nós já participamos de revolução e definitivamente não deu certo, né? Não deu certo, né? Então, por isso nós somos trabalhadores da última hora, porque estamos sempre em queda, né? Estamos sempre recomeçando. Então, é importante que nós precisamos realmente, como bem coloca Kardec, né? Nós colocarmos em nós esse esforço, essa disposição, essa vontade de ser pessoas melhores. É claro que nós sabemos que numa encarnação só não vamos alcançar o pico máximo, né? Não vamos. Mas o que determina para a lei de Deus, para os olhos dos Espíritos, aos olhos do próprio Cristo, é esse esforço que nós temos que empreender, né? Na relação conosco mesmo, como bem coloca Joana de Ângeles, a proposta não é vencer o outro, e nós não estamos vencendo o outro, nós não estamos vencendo. A proposta é vencer a si mesmo, é vencer a si mesmo.
Então, os espíritos, né, o nosso anjo de guarda, espíritos simpáticos de outras encarnações, ficam felizes por estarmos numa caminhada de esforço, ficam felizes. Tanto é que no momento de conflito, no momento de dissabores, no momento de desentendimento, no momento de revolta, essa sintonia com o bem entra em perturbação e nós perdemos a sintonia com o bem. Então, qual é a proposta do Evangelho? Fazer o bem. Por isso que Gandhi disse ao Stanley Jones: eu seria cristão. Dizendo Gandhi: sem dúvida, eu seria. Se o cristão vivesse como o Cristo. Que aqui é um desafio, né? Um desafio, porque Gandhi, na Índia, indiano, né? E o Stanley Jones foi levar o cristianismo, transformar, né, a Índia em um seio cristão. E nós sabemos que para ser um homem de bem, necessariamente não precisa passar pelos moldes do cristianismo, né? Se passar pelo cristianismo, ótimo, maravilhoso, mas necessariamente não é preciso. O importante é ser um homem de bem. Bom, continua aqui o Cristo nos convidando para o trabalho da sua vinha, da sua seara. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, vamos tratar aqui do tema, do subtema, o orgulho e a humildade, né? O orgulho e a humildade, que são, né, antagonismos, que essa estrutura de orgulho está em nós, né? Como bem coloca Kardec, o orgulho e a humildade, o orgulho e o egoísmo realmente são as bases do problema humano. Diz Lacordaire, em 1863, aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, olha aí, ele já está dando aqui um indicativo. Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos, todos vós encarnados que estáis aflitos e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos corações. Deus, Jesus, primeiramente vem à Terra, nos ensina, nós ainda estamos aprendendo, e Ele vai mandando, vai enviando os seus mensageiros para que nós possamos lembrar, né? Para que nós possamos aprender, para que nós possamos acender em nossos corações aquilo que temporariamente está guardadinho e selado. Porque o próprio Cristo diz, né? Vós sois deuses. Mateus, né, nos diz, né? Vós sois o sal da terra. Então, nós precisamos realmente fazer a nossa análise, né, para que nós possamos ir diminuindo ou transformando os nossos sentimentos, já que estão na base do orgulho, e, por outro lado, exercendo a humildade. Exercendo a humildade. E ninguém vive só no planeta Terra. Ninguém vive só. Nós precisamos uns dos outros. Tem alguém que sabe menos do que a gente, ou encarnados ou desencarnados. Tem alguém que sabe igual a gente. E tem alguém que sabe mais do que a gente. Isso é um fato. Isto é um fato.
já que somos seres em evolução, somos uma individualidade, então tem pessoas, tem seres, encarnados ou não, que sabem mais do que a gente. Temos que admitir. Temos que admitir. Para que a nossa luz possa realmente ir saindo de dentro de nós. Assim fez Sócrates, né? Sócrates, não. Eu não sou o homem mais sábio da Grécia. Né? Eu não sou o homem mais sábio da Grécia. E as pitonisas, né, já tinham afirmado a ele que ele era o homem mais sábio da Grécia. Por quê as pitonisas afirmou isto? Por quê? Porque ele não sabia tudo. O que ele não sabia, ele dizia, eu não sei. E aqueles outros pensadores que não sabia, não dizia que não sabia. Isso foi constatado pelo próprio Sócrates, né? Pelo próprio. Então, nós temos que reconhecer ainda a nossa condição de espírito, sendo que estamos aprendendo, né? E fazer essa reforma íntima, tão falada, né? Sem martírio, né? Como bem coloca a nossa querida Hermance do Fogo. Vamos continuar aqui no próprio Evangelho, no capítulo 20, né, que tem lá como título Os Trabalhadores da Última Hora. Kardec pergunta a Erasto, né, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho, né? Aqueles que se desviaram, que deixaram por algum motivo o Espiritismo, o cristianismo, né? um outro olhar cristão, como católico, protestante, ou até mesmo uma outra religião. Mas aqui o foco da pergunta é o Espiritismo, somos nós, né? a nossa realidade. Então, como reconhecer os que estão no bom caminho? Então Erasto responde, né? Erasto: ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão, né? Ou seja, falarão e praticarão. Porque, como bem coloca Emmanuel, não basta falar. Temos que estar atentos para o que estamos falando. Ou seja, no dizer de Emmanuel, na medida que eu estou falando, daquilo que eu estou falando, eu estou aparecendo, o meu mundo íntimo está sendo externado, está sendo ali colocado, ou coisas boas, interessantes, ou coisas desagradáveis, coisas ruins. Então, como se reconhecer esses cristãos, esses trabalhadores da última hora? Pelo que falam e pelo que praticam. Temos que integrar essas duas vertentes. Continua Erasto: pela quantidade de aflições aos quais eles levarão consolo. Olha aí, levarão consolo. Aquilo que Emmanuel já nos chama a atenção. Cuidado para você não dar o alimento espiritual ou o alimento orgânico com fé a alguém. Levarão consolo por amor ao seu próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Às vezes nós passamos uma aflição aqui na Terra só porque estamos no espiritismo, no cristianismo. Nós muitas vezes dizemos que Deus nos abandonou, que o planeta Terra está sem um governador, está sem um leme, está sem um condutor. Meu Deus! Deus está governando o universo, não vai saber governar um planeta? E Paulo
missão realmente fundamental nessa questão, né? Paulo de Tarso, né? Tem uma missão fundamental, que é resgatar essas inteligências que estão afastadas do Evangelho, estão afastadas do Espiritismo. Então nós precisamos realmente estar atentos a esta realidade. Bom, no livro Boa Nova, no capítulo 24, aqui eu tirei um diálogo de Tiago com Judas, né? Que tem como título a ilusão do discípulo. Tiago conversando com Judas. Tiago, por sua vez: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Quem é? Tem alguém mais poderoso do que Deus, de que o mestre é o seu enviado? Tem alguém? Judas, naquele momento que Jesus estava passando, é claro que nós estamos aqui no momento lá, né, da Palestina, da Judéia, onde os discípulos, né, do Evangelho, principalmente aqui no caso de Judas, mais especificamente, queriam uma revolução externa, né, uma revolução externa. Tanto é que ele vai dizer: não concordo, Tiago, não concordo com os princípios de nação, né? E creio, ele, Judas, crê que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César, que nos governa o destino. Então, na visão de Judas, quem governa os nossos destinos e o Evangelho só ia vencer com a parceria, né, com as diretrizes de Roma, né, do Império Romano de César. Tudo bem. Só que Roma e César passaram. Roma, hoje nós podemos dizer, né, Roma e César passaram. E o Evangelho continua. Porque o Evangelho é para toda a vida. O Evangelho é para o infinito. É para o infinito. Ele está além, né? Como vimos lá na primeira pergunta que eu coloquei aqui, na pergunta 625, Kardec pergunta qual é o guia e modelo, e os espíritos respondem: Jesus. Então, guia e modelo, porque está à nossa frente, é para o infinito, é para bilhões de anos a proposta. Bilhões de anos que estes seres já estão, que Jesus já está nos guiando, porque quando ele criou o planeta, ele já era espírito superior. Então, a proposta, né, do Cristo é para longo prazo. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui uma mensagem de Cora Coralina. Nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, do nosso encontro. Diz Cora Coralina: o que vale na vida não é o ponto de partida, né, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher, né? Ou seja, tudo na vida nós temos que plantar. Nós temos que plantar, regar, né? A árvore crescer, dar os frutos. Então, existe um ordenamento da lei de Deus nesse sentido. Um ordenamento. Tudo é ordem. Tudo nós temos que conquistar as fases, passar pelas fases. Nós
temos que ter paciência. Paciência para conosco mesmo. E para fecharmos o nosso bate-papo, uma mensagem de Joana de Ângeles: esforça-te, vencendo o adversário oculto que reside na plataforma do eu enfermo. Nós somos ainda seres enfermos, seres que precisamos realmente transformar muito material guardado nos nossos corações, combatendo-o aguerridamente, com as armas superiores do amor e da perseverança. Então fica aí, fechando o nosso encontro de hoje, nosso bate-papo, essa mensagem belíssima, esse diálogo que os Espíritos trazem para nós, os trabalhadores da última hora. Todos nós devemos realmente, se está no trabalho, continuar. Se não começou ainda, sempre é hora de começar. Aqui o nosso abraço, o nosso carinho a todos os internautas, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que nos convida mais uma vez, com todo carinho, que Jesus possa abençoar a todos os seus trabalhadores invisíveis e todos os seus trabalhadores encarnados. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Deus nos abençoe e nos ilumine hoje sim.